Bom, então o Renato falou da questão da ação e reação, que a pessoa às vezes esquece, né? Mas essas forças sempre vão ter o mesmo módulo. Falou o que é a lei do inverso do quadrado da distância, né? Aí é sempre interessante você nunca esquecer desse parênteses, né? Que vai te ajudar, né? Ah, tá. Beleza? Bom, uma outra coisa que aparece aí, ó, que eu chamo a sua atenção, Moi, é essa tal de K. Já ouviu falar desse K? Eu já ouvi falar desse K. É a famosa constante... Como é que é o nome mesmo, hein? Eletrostática, né? A constante eletrostática do meio, professor. É, esse tal de K. Vamos falar um pouco sobre ele? Meu sonho, professor, entender um pouco mais sobre esse K. Pois eu vou te contar um negócio, ó. Essa constante K, acredita que ela é uma função de uma outra constante no Sistema Internacional de Unidades, ó? É o quê? Oi. Pessoal, aqui, ó, eu posso também falar para vocês sobre essa constante K. Eu estava te dizendo que no Sistema Internacional, essa constante K, ela se escreve como sendo uma função de uma outra constante, que é esse tal de epsilon. Você tem tudo para ter medo aqui, mas não tenha medo não. Vamos aqui devagarzinho comigo. Turma, tu já ouviu falar disso, né? Como é o nome dessa constante? Chama-se constante o quê? Constante eletrostática do meio. Que meio? Do meio onde você mergulhou essas cargas, né? Constante eletrostática. É, professor, então essa tal de constante K chama-se constante eletrostática do meio. Cada meio tem a sua, tem a constante eletrostática do vácuo, né? Da água, do óleo, da porcelana. E ela se escreve como sendo 1 sobre 4 π epsilon. Esse epsilon também tem nome. Como se chama esse epsilon, pessoal? Permissividade. A permissividade elétrica do meio. É mesmo, é, professor? É. Então o que é isso daqui, hein, Renato? Meu sonho, cara, é entender essa tal de constante eletrostática. Professor, eu tô começando a ficar com medo, que tem muito nome difícil. Não, tenha medo não, que besteira. Deixa eu explicar para você. Professor, o que esse negócio de constante eletrostática do meio influencia no valor da força elétrica? Me explica assim, na prática. Tá, vou explicar para você na prática. Olha como aquele negócio é interessante, olha. Por exemplo, moçadinha, o NaCl, por exemplo, o sal de cozinha, né? Quando ele está no estado sólido, né? Ele forma ali, professor, um retículo cristalino, né? Com os íons Na+, né? Cl-. E você, né? Você já deve ter ouvido falar, Moi, que esse tal de NaCl sólido, ele é até isolante elétrico, né? Ah, eu já ouvi dizer. Pois é. Por quê? Porque esses íons, né? Ó, esses íons nesse retículo cristalino, eles ficam tão presos, são ligações iônicas, né? Não sei se o teu professor de química já te falou, não sei se você já ouviu falar sobre isso, né? Mas tu sabia que essas ligações iônicas, no fundo, são forças eletrostáticas. A ligação covalente não, é uma ligação mais complicada. Mas a ligação iônica é simplesmente lei de Coulomb, forças eletrostáticas entre esses íons. É sério mesmo? É. Ah, tá. Então, por exemplo, quando você tem o NaCl, né, o cloreto de sódio, professor, imagine que você tenha um átomo, né, um íon Na+, um íon sódio e um íon cloreto no vácuo. É o que, professor? Na+ e o Cl-. Vamos dizer que você tenha esses dois íons e que eles estejam no vácuo. Pronto, aqui, ó, no vácuo, né? Ah, tá. E vamos dizer, Renato, que no vácuo a força elétrica atrativa entre eles seja quanto? Bora dizer que ela vale F. F é. Isso aonde? No vácuo. Ah, isso. No vácuo. Ah, pronto. Renatinho, mas me diz uma coisa. O que acontece quando a gente pega esse tal de NaCl que estava no vácuo e a gente coloca na água? Vamos falar da água, que é o solvente universal. Vai, professor, me diz aí. Pronto. Cara, quando tu coloca esse NaCl na água, acontece uma coisa muito legal, que você pode aprender num bom livro de química, né? Como é que é mesmo, hein? Deixa eu explicar pra você, ó. Quando você coloca o NaCl na água, todo mundo já ouviu falar que as moléculazinhas de água são polar, né? Elas têm um dipolozinho elétrico permanente. Então, quando tu bota NaCl em água, sabe o que as molequinhas de água fazem, ó? Elas vão formar umas gaiolas assim ao redor. Que é isso aqui? São moléculas de água. Ai, que legal! Ó, que florzinha linda. Adorei, professor. Não, isso aqui são moléculas de água. Estão formando as famosas gaiolas de solvatação. É o que, menino? Sem moralidade, né, professor? Não.
As moléculas de água, o que acontece? O lado negativo, né, do dipolo é atraído pela parte positiva, né? Ah, tá. Do mesmo jeito, olha só o íon cloreto. E aí, ele vai ficar rodeado de moléculas de água. Elas têm um dipolo elétrico permanente, elas são moléculas polares, todo mundo já ouviu falar sobre isso, né? E agora quem vai ficar virado pro negativo é o quê? É a parte positiva da molécula. Sério? É. Caraca, que massa, é verdade. E aí, Moi, a gente diz que as moléculas de água estão polarizadas. Lembra que a gente já tinha falado dessa tal de polarização? Pois é, as moléculas de água, na verdade, elas estão alinhadas, né, com essas linhas do campo elétrico. De certa forma é isso, né? Exato, ó. E aí eu te pergunto, o que tu acha que esse efeito da polarização deve fazer com a força elétrica? Tu diria que a força elétrica deve ficar mais forte ou mais fraca entre esses íons quando eles estão na água, quando eles estavam no vácuo? Porque no vácuo não tem moléculas de nada ao redor desses íons. Na água tem muitas moléculas de água. E elas envolvem, né, esses íons. Tu diria que nesse caso a força elétrica entre esses mesmos, Na+ e Cl-, tá aqui, ó, o Na+, né? E o Cl-. Tu diria que a força elétrica agora ficou mais forte ou mais fraca do que aquele F ali? Bom, algumas pessoas pensam que ficou mais forte, outras acreditam que a força ficou mais fraca. Eu vou te contar o que acontece, certo? Professor, me diga aí, sabe o que acontece? Cada íon, né, é como se ele ficasse um pouco enfraquecido. Por exemplo, esse íon Na+, é como se ele tivesse enfraquecido por essa parte negativa que está ao redor dele, ó. Enquanto que esse íon Cl- é como se ele tivesse ficado um pouco enfraquecido, por essa porção positiva que está ao redor dele. De modo que cada carga sente a outra mais fraca. Essa sente a outra mais fraca, a outra sente essa mais fraca e, de fato, ocorre um enfraquecimento da força elétrica. Professor, a força elétrica fica quantas vezes mais fraca? No caso da água, no caso da substância água, a força elétrica fica 81 vezes menor do que no vácuo. Por exemplo, se no vácuo, Renato, essa força era F, quando eu mergulho na água, a força fica dividida por 81? É mesmo, professor? Esse é uma constante da água, 81. E aí? Tu acha que fica muito fraco ou não? Claro, cara, fica muito fácil. Imagina uma força muito fraca, né? A força que era F passa a valer F sobre 81 só porque eu mergulhei na água. Cara, essas forças ficam tão fracas, né? Elas ficam tão fracas que essas moléculas, que esses íons, eles literalmente se soltam. Aquela tal de dissociação iônica. Pronto, os íons se soltam. Um nem sente direito a força de atração do outro, porque a força fica fraca demais. Professor, eu não acho que fique muito fraco, não. Dividir por 81, eu não acho que muda muita coisa, não. Tu acha que não? Vamos fazer o seguinte. Vamos supor que a tua mesada era R$810. Mas o teu pai decidiu fazer um pequeno corte na tua mesada, dividiu por 81. Esse mês você vai ganhar só R$10. Não, peraí. Não, dividir por 81 é sacanagem, é muito pouco. Quando pesa no bolso você entende bem melhor, né? Imagina que a força era 810 newtons, ela passou a valer 10 newtons. Ficou muito fraca, isso. Por isso que ocorre a dissociação. E veja só, as moléculas de água, Moi, elas têm um momento de dipolo relativamente grande. Né, professor? Elas são moléculas polares, né? Tem um momento de dipolo relativamente grande. A gente diz, Moi, que elas têm uma grande capacidade de enfraquecer a força elétrica, não é não? Professor, a água tem uma grande capacidade de enfraquecer a força elétrica entre íons. Por isso que ela dissolve tão bem substâncias iônicas. Tem a ver, meu professor falou que polar dissolve polar, aquele negócio, pronto. Por isso que a água dissolve tão bem substâncias iônicas, porque ela envolve esses íons e sufoca, enfraquece a força elétrica. Que massa! Então veja, quando a substância é assim como a água, que ela tem uma grande capacidade de enfraquecer a força elétrica por causa da polarização da água, a gente fala que a água tem uma grande permissividade elétrica. O que é essa permissividade elétrica? É a capacidade que o meio tem de enfraquecer a força elétrica, exato. É a capacidade que ele tem de se polarizar e, né, enfraquecer a força elétrica através dele. Pessoal, a permissividade elétrica da água, ela é muito famosa.
Ela é quantos? Ela é 81 vezes maior do que a do vácuo. É mesmo, professor? É. Rapaz, a água se garante mesmo. É. A permissividade elétrica da água é 81 vezes maior do que a do vácuo. O que isso acarreta, professor? Esse ε0, né, turma? Quando a gente bota 0, quer dizer que é do vácuo, né? E na aula de eletricidade, vácuo e ar é a mesma coisa. Na aula de eletricidade a gente não faz muita distinção, né? Não faz muita distinção não, entendeu? Então, professor, se a água tem uma permissividade elétrica 81 vezes maior do que a do vácuo, Renato, o que isso vai acarretar? Facílimo. O que isso vai acarretar? Pensa comigo, ó. Professor, quanto é a constante eletrostática do vácuo? Ah, a constante eletrostática do vácuo é 1 sobre 4 π epsilon do vácuo. Ah, é. E professor, e quanto é a constante eletrostática da água? Poxa, a constante eletrostática da água é 1 sobre 4 π a permissividade elétrica da água. Mas, Moi, pensa comigo. A permissividade elétrica da água não é 81 vezes maior do que a do vácuo? Então, aqui fica fácil, né? Professor, se a água tem uma permissividade elétrica 81 vezes maior do que a do vácuo, consequentemente, a constante eletrostática da água deve ser grande ou pequena? Ah, professor, deve ser o quê? Pequena, né? Caraca, se a permissividade da água é 81 vezes maior do que a do vácuo, a constante eletrostática da água é o quê? 81 vezes menor. A água tem uma permissividade elétrica grande. Grande permissividade elétrica. Quer dizer o quê? Ela tem grande poder de enfraquecer a força elétrica, né? Ó, ali, através da água. E por isso, se ela enfraquece a força elétrica, né? Ela tem uma, né? Entendi, professor. Tô entendendo.